Oi, estamos entrando ao vivo aqui mais uma vez, porque por algum motivo o Facebook nos derrubou aqui, mas não importa que nós vamos recomeçar a live toda de novo. Então vamos lá, tudo de novo. Boa noite, eu sou a Camila Halpe, eu tô aqui na página do Prensa de Babel, que você já deve conhecer e saber que a gente tem sempre live por aqui. A nossa conexão anterior caiu, então vem pra cá, vem com a gente, é aqui que a gente tá, e a gente depois exclui aquele vídeo lá que a gente começou. A gente tá aqui porque nós vamos fazer uma semana inteira em comemoração aí ao Dia Internacional da Mulher. Não sei se a gente pode comemorar, esse aí é um questionamento que a gente vai trazer aqui durante a semana com as convidadas que eu vou trazer aqui pra gente bater um papo, muito mais pra entrevista. Isso não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo, uma troca, e principalmente eu tô aqui pra ouvir as convidadas. E você já pode deixar o seu comentário, eu vou te pedir encarecidamente para que mais amigas, amigos e toda a galera possa participar, ouvir o que a Gabi tem pra dizer. Então já vai deixando seu like aí, compartilha, marca os amigos aqui na live para poder ouvir a Gabi. A nossa convidada de hoje, né, é a Gabi Pérola, que é natural de Cabo Frio, é professora de matemática da rede municipal e da rede estadual. Ela mora em Macaé, onde ela dá aula hoje, é ativista do movimento negro e feminista. Uma presença luxuosa aqui para abrir essa semana de comemorações. Comemorações não, vamos trocar essa palavra, para abrir essa semana dedicada à mulher, às questões da mulher, a tudo que a gente tem para falar e principalmente a luta pelos direitos. O principal de tudo aqui da nossa conversa é lutar pelos direitos da mulher. E para isso, para a gente poder lutar por alguma coisa, a gente tem que ter informação. Então, aqui o Prensa prima a linha editorial num tripé, que é a mulher, o negro e as causas LGBTQI+. Então, essa é a nossa linha editorial no sentido de dar visibilidade a essa minoria que está buscando aí essas pautas e a luta direita, a luta pelo direito. Então, eu como mulher e ativista também, organizei essa semana para que todos os dias aqui, de segunda até quinta, quando a gente comemora de fato o Dia Internacional da Mulher, a gente fecha com chave de ouro essa semana de conversa. Mas aconteceu alguma treta aqui, o Facebook caiu e a gente está de volta. Então, se você estava assistindo, se alguém estava assistindo lá com você, não sei, vai lá, dá um aviso, volta, diz que a gente está aqui, enquanto a Gabi vai entrando. Oi, Gabi. Oi, Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então tá bom, quero te agradecer para começar, antes de qualquer coisa, te agradecer por disponibilizar seu tempo para estar aqui no Prensa, para estar podendo fazer essa participação aqui com a gente, para esclarecer, para trazer conteúdo, e para que a gente possa aí cada vez mais aprender, como eu estava falando antes, para a gente não tá ficando, não tá passando aí vergonha no débito, no crédito, nas falácias aí do Facebook, para a gente estar sabendo o que tem que falar, não é? Certo. Assim, você me dá crédito demais. Nada Você tá disso. estourando o limite do seu cartão comigo. Boa, gostei dessa. Então tá, vamos lá, vamos conversar, né? A gente tava aqui batendo papo antes de começar a live, porque a gente, de vez em quando, a gente bate uns papos assim, aí fica conversando, se perde, né, no nosso bate-papo. Mas, enfim, acho que a gente podia abrir sobre o que você falou, sobre essa questão do comemorar, né, o 8 de março. Não é comemoração, né, Gabi? Não. Assim, quando você me fez a proposta, né, de participar da live, tá me ouvindo bem? Tá? Ótimo, perfeito. Ah, tá. Quando você me fez a proposta de participar da live, eu até achei estranho, né? Porque você vai fazer isso durante a semana e a primeira da semana seria eu para desmontar logo o 8 de março. Mas eu sei também que você concorda comigo em várias questões quando a gente fala que de tudo não é negativo, né? A gente está falando de vidas
e vidas de mulheres brancas, né, que precisavam se empoderar. Só que a gente não pode falar se mulheres negras foram deixadas para trás nessa trajetória aí, né? Então, quando eu digo que é para a gente não comemorar, é por conta disso, que se a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, que foi feito, né, como gente, a gente não está comemorando. Eu não Sim, quero comemorar isso, não quero fazer parte disso. exatamente. Eu para poder conversar com você, eu estava pesquisando aqui também e justamente falando sobre isso, né? Que a gente, primeiro, aquela questão primordial que a gente tem que exercer o tempo todo a sororidade para entender que algumas mulheres, mesmo estando atrás dos homens da sociedade patriarcal, dentro do grupo de mulheres existem algumas mulheres que estão mais um passo mais à frente ou um passo mais atrás. Uma das pesquisas que eu fiz é sobre a questão da paralisação do dia 8, né? Eu não sei se foi ano passado e se esse ano ainda está em voga essa questão da galera que falava para as mulheres pararem no dia 8 e fazer uma greve geral. E que, na verdade, isso é um problema quando a gente coloca aí a vulnerabilidade econômica da mulher negra, que não pode, que não vai sofrer a mesma atenção que a mulher branca. Então, existe aí já um problema, né? Quando a gente fala para mulheres pararem, a gente está jogando a responsabilidade todinha para cima das mulheres, né? O problema todo da vulnerabilidade econômica, todo da vulnerabilidade enquanto mulher para determinados trabalhos, a gente está jogando toda a responsabilidade para cima delas quando elas param. Por que não todos param? Né? Pelos direitos das mulheres e pela dignidade das mulheres no trabalho, na situação econômica, por que não todos param? Só as mulheres, né? É uma responsabilidade social. A gente não pode. É igual o problema do racismo. A gente não pode jogar só para cima dos negros. É uma responsabilidade social. Se a gente está combatendo mazelas sociais, se a gente está acreditando numa sociedade mais justa e fazendo parte dessa justiça, somos todos nós que temos que combater, não é? Isso é problema dos indígenas. Então, indígenas, por favor, combatam. Problema dos gays, então, gays, por favor, combatam, sabe? Não é assim. Não, eu acho que isso aí Não, não é uma. Oi? Não te ouvi, desculpa. não, eu estava só falando sobre exatamente isso, né? Que a gente tem que pegar um contexto geral sobre essa questão da semana de conscientização e colocar como a gente está muito atrasado em várias questões e como a gente precisa falar e falar e falar e falar. E quando a gente vê as pessoas passando por esse dia comemorando ou dando flor, não que receber flor no dia 8 não seja legal, a gente não quer que dê, não me dê flores, sim, me deem flores, eu quero flores, mas eu quero ter direitos iguais. Eu quero poder trabalhar e conseguir chegar no mesmo lugar do que o meu marido, vamos colocar aqui, né? A gente sempre fala aqui muito próximo, que para mim é sempre um degrau a menos, porque para ele toda a sociedade se prepara, que acha normal que eu fique em casa com as crianças e que ele saia para trabalhar. O inverso, quando vou fazer um trabalho, sempre me perguntam a mesma coisa: cadê as crianças? Não é? Então são sobre essas coisas que a gente precisa questionar e questionar e questionar e questionar e colocar que a gente está buscando são direitos, né? Acho que tá me ouvindo. Travou a imagem da Gabi aí. Vamos ver se ela retorna. Dificuldade do Facebook que acontecem, né, gente? Mas a gente está aqui com a Gabi Pérola, professora da rede municipal e estadual e moradora de Macaé e natural de Cabo Frio. E a gente está aqui falando sobre, principalmente sobre a questão da mulher negra
aqui no dia 8 de março, nessa semana de conscientização e que a gente comemora o Dia da Mulher e a luta, né, gente? E eu trouxe a Gabi aqui para a gente falar principalmente sobre essas três questões que as mulheres negras sofrem na sociedade, que é a vulnerabilidade econômica, a violência e a invisibilidade. Que a gente, mulher, sofre isso também, né? Digamos, as mulheres brancas, né? Sofrem também com essa vulnerabilidade econômica, com a invisibilidade, com a violência, mas de forma diferente das mulheres negras. Então, eu trouxe a Gabi aqui para a gente poder bater um papo. Vamos esperar aí, porque a conexão dela caiu. Vamos ver se ela volta para que a gente possa entrar nesse tema de forma mais profunda, né? Você já pode deixar aí os seus comentários, marcar suas amigas que têm interesse no assunto, acho que também não tem, e para a gente aprofundar nesse assunto que é tão importante, que a gente está buscando cada vez mais ter visibilidade, né? E poder questionar. E a Laís está falando que ela tem que tomar cuidado para não pressionar o botão voltar no telefone, senão cai o vídeo. A Laís é aí a dona da coisa toda de lives. Ah, Laís dando a dica, fica a dica. Vamos esperar aí a Gabi voltar. Eu vou tentar fazer contato com ela aqui para ver se ela tá com problema de conexão, se ela vai voltar. Já tá liberado para ela voltar. Assim que ela voltar, a gente volta no nosso papo aí, para a gente poder continuar. É isso aí, Fábio. Vou falar mesmo. A Gabi é dona da porra toda. Eu queria ser elegante, mas eu não sou dessas. A Gabi manda no negócio todo mesmo. Ela fica dizendo que eu tô gastando meu crédito com ela, mas ela merece. A Gabi aí é uma ativista de. Pô, quero ser igual a Gabi quando eu crescer. Enfim, aí a gente pode, enquanto a Gabi não volta aí, falando aí sobre essas questões que eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar com a Gabi sobre feminicídio, sobre o feminicídio da mulher negra e a luta, né? Sobre principalmente a violência, né? Que a gente vê as mulheres negras sendo mortas em situações bastante diferentes das mulheres brancas. As mulheres brancas são mortas em situações na rua mesmo, né? São atacadas, são estupradas com mais facilidade. As mulheres negras, e essa é uma pesquisa, que depois eu posso deixar até o link para vocês aqui, elas sofrem as agressões muito mais no ambiente familiar e é onde elas residem. Isso é uma coisa que eu quero perguntar para a Gabi, como que ela vê essas questões e como que a gente pode tratar essa questão da violência, que é real e mata mesmo. A gente tá aqui no Prensa todos os dias levantando bandeira mesmo, falando sobre a questão da mulher e nas nossas matérias, nas nossas coberturas. A Laís, inclusive, fez uma matéria muito, muito extensa sobre a questão do estupro na cidade de Rio das Ostras. Então, a gente está sempre de olho nessa pauta feminista e de olho também em tudo que está acontecendo aí nas discussões que acontecem desse dia 8 de março, que muitas mulheres decidiram começar a falar mais sobre ele de outra forma, né? Usá-lo como palanque como palanque não, mas como no momento em que a gente ganha visibilidade para falar sobre o assunto, a gente usa esse momento para poder dizer, olha, a gente ainda sofre sanção econômica, a gente tem dificuldade para avançar na carreira, a gente não ganha os mesmos salários dos homens, nem muito menos o respeito, porque uma mulher exercendo principalmente um papel masculino sofre preconceito, sofre dificuldade de avançar na carreira, sofre várias questões de receber menos, de ser desvalorizada, de sofrer assédio e de estar em situações de vulnerabilidade, principalmente porque algumas mulheres são, como a gente sabe, são arrimo de família e dependem muitas vezes de um salário de um lugar onde ela talvez não seja tão valorizada ou sofra assédio, não pode abdicar daquele emprego, enfim. E a violência que está com a gente o tempo todo, né?
quando a gente decide sair à noite, você fica sempre com medo de estar nos lugares, de chegar nos lugares, de estar nos lugares depois de certa hora, de como você vai voltar para casa, de que jeito você vai voltar para casa. Se você volta de carro é perigoso, se você volta de transporte público é perigoso, se você volta de táxi é perigoso, se você volta de Uber é perigoso. Então, você está sempre refém de situações onde você acaba ficando castrada, e isso é uma realidade que a gente precisa discutir. E principalmente essas discussões passam pelo fim do assédio, passam por todas as conversas que a gente tem, que a gente observa e que muita gente chama de mimimi, mas é que elas são muito importantes para a gente poder avançar, para que a pauta ganhe fôlego, para que a gente possa chegar e avançar, principalmente. Eu não sei como é que a gente vai fazer. A Gabi acho que não está conseguindo conectar. Eu estou falando, mas eu queria mesmo que a Gabi entrasse de novo. Vamos esperar aí para ver se ela... Deixa eu fazer o contato aqui com ela. Que hoje eu estou sem suporte técnico aqui, porque aqui em casa é um lar feminista, enquanto eu estou aqui fazendo a live, o suporte técnico está colocando os meninos na cama. Então, estou meio sozinha por aqui. Então, vocês tenham paciência, porque essa live vai ser produtiva e a gente vai chegar lá. Faz parte desse novo modelo da gente falar ao vivo com pessoas que estão distantes. Por exemplo, eu estou em Búzios e a Gabi está em Macaé. Mas a gente pode trocar bastante com essa ferramenta tão importante. Então, tenham paciência aí que a Gabi vai voltar e a gente vai falar sobre os assuntos aqui que a gente está discutindo sobre o 8 de março. Enquanto isso, eu falo para vocês que vocês podem encontrar todo esse conteúdo sobre o tripé que a gente fala aqui sempre no Prensa, em www.prensadebabel.com.br, e você pode fazer contato com a gente através dos nossos repórteres e através do nosso e-mail, prensadebabel@gmail.com, e fazer parte aí da nossa pauta, que é trazer, falar sobre tudo que a gente... sobre esse tripé que a gente está falando. Eu estou lendo e falando ao mesmo tempo, por isso que está meio confuso. Estou esperando aqui a Gabi entrar. É só pedir para você entrar aí, Gabi, que a gente já volta. Ela já está aqui na live. Coisas de Facebook. E o meu suporte chegou. Eba! O meu suporte é tão bonito, queria tanto mostrar ele para vocês, mas ele não vai deixar. Ele vai estar só no suporte hoje. E é muito legal poder estar dividindo essa semana com vocês, fazendo esse trabalho aqui, porque quem me conhece, eu não sei se todos aqui já me conhecem, sabem que eu falo sobre a pauta do feminismo há muito tempo. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Gabi aqui. E para mim é uma alegria estar fazendo essa semana aqui e ter essa visibilidade que a gente tem no Prensa e poder fazer ele chegar mais longe com a pauta do feminismo e poder fazer a diferença. O que interessa aqui pra gente é da visibilidade. Mesmo que às vezes a gente tenha problemas técnicos, tipo agora, Gabi, te convidei, mas aí você pede pra entrar agora, que eu não tô conseguindo te colocar. Ali no botãozinho, igual você fez da outra vez, já tá liberado para você entrar. Deixa eu lendo o comentário do Jonathan aqui. Deixo aqui para todas vocês mulheres todo o meu apoio na luta sempre contra o machismo, a invisibilidade e a desigualdade. Sempre digo em minhas palestras e seminários que sou homem, não macho. Vamos lá, eu vou ver o resto. Deixa eu ver se eu consigo ler o resto. Nossa, que texto lindo. Que sou homem e não macho. Homem de verdade veste a camisa a favor do movimento feminista e macho é o sinônimo de acéfala. Deixo com todos vocês um grande beijo no coração de cada uma de vocês, mulheres héteros, cisgêneros, mulheres trans, lésbicas e bissexuais. Todo o apoio sempre, um grande beijo.
Jonathan de Oliveira, presidente do grupo Ostra Diversidade, coordenador da União Nacional LGBT, secretário-geral do Fórum LGBT do Interior Fluminense, conselheiro de Cultura LGBT da FROC Rio das Ostras. Olha que luxo na nossa live, hein, suporte? Não, a gente vai ter que fazer uma live com o Jonathan. Enfim, o nosso papel realmente é ouvir e aprender. E a gente está querendo tanto ouvir a Gabi falar. Suporte, ajuda a gente aí, Gabi. Aperta aí o bonequinho de conversar para você entrar. Hã? Eu tô falando, ela tá na live, só não tá conseguindo entrar, mas a gente não tem pressa, a gente tá aqui para ouvir a Gabi. Enquanto isso, eu vou falando sobre isso, o quanto a luta e o empoderamento feminino fazem a gente crescer e como eu cresci nesses últimos anos também. Eu me lembro e vejo falas minhas de 5, 6 anos atrás, são muito diferentes do que eu penso hoje. Por isso que é preciso a gente ter uma rede que troque e que ouça. Que ouça, principalmente realidades são diferentes da nossa. A minha realidade é diferente da sua, que está aí me ouvindo, que é diferente de outra região do país. Então a gente tem que estar ouvindo e com isso buscando. Ah, é verdade. Ah, não sei se eu falo para as pessoas, as outras convidadas. Eu acho que é melhor a gente deixar na surpresa, né, suporte? Vão ter que ficar esperando amanhã até às 19 horas, quando eu vou soltar quem vai ser o convidado de amanhã. Eu não sei, deixa eu tentar falar com a Gabi aqui, acho que ela não tá conseguindo entrar, tem alguma coisa acontecendo. Porque essa pauta é muito importante e eu posso falar sobre algumas questões feministas e falo, inclusive, eu tenho o meu lugar de fala também, que eu conquistei, e todas nós podemos conquistar os nossos lugares de fala, não só num site, ou num blog, ou no Facebook. O nosso lugar de fala está aí. A gente precisa falar, a gente não pode ser silenciado. Ninguém pode ser silenciado. Mas essa parte da desconstrução do 8 de março como comemoração e de como o movimento negro negro e feminista enxerga essas pautas, eu quero deixar para a Gabi comentar para eu não ficar passando vergonha no débito. Porque eu sei, mas não sei como a Gabi sabe. E eu quero passar para vocês de forma maravilhosamente linda, do jeito que ela sabe fazer. Conseguimos. Vamos lá. A Gabi já tinha entrado. Acontece que primeiro o Facebook derrubou a gente e depois aconteceu alguma treta aqui. Vamos ver. Calma aí que a gente vai chegar lá. Tá tentando adicionar. Aí. Tá adicionando. Ai, gente. Vamos lá, porque o assunto é muito importante. Aí dá essas tretas de universo, assim, de energia, que a parte técnica nossa ainda tá. Um dia a gente vai estar num estúdio com uma equipe técnica, fazendo todos os tererex, só a gente apresentando, porque é difícil, né? Apresentar, entrevistar, ainda cuidar de suporte técnico, né? Suporte técnico me traz uma aguinha gelada aí não dá, eu vou ter que casar com esse suporte técnico. Vamos lá que agora vai. Agora a gente vai conversar. Agora a gente vai conversar. Yeah! A gente consegue, tá vendo? Isso é para mostrar. Eu sou ruim. É toda essa dificuldade de você entrar aqui. É para mostrar que isso aí é a nossa luta feminista. É aqui, ó, tá vendo? Entra aqui, vai aqui, fala aqui. Né? Olha só, tá vendo? Verdade. Nós estamos acostumadas, né? É bem coisa de mulher. Né? Vamos lá, a gente consegue. Enfim, Gabi, tava aqui.
falando pra caramba aqui enquanto você não chegava, mas eu queria muito que você falasse sobre isso, que a gente voltasse de novo nessa questão sobre a desconstrução do 8 de março e como o movimento negro feminista vê esse 8 de março e essa semana de comemorações aí do Dia Internacional da Mulher, que existem algumas diferenças, né? Sim, sim. Então, o dia 8 de março ele foi construído, né? Ele não foi nenhuma data assim, é 8 de março de 60, né? Que dizem que foi a data que foi implementado, o Dia Internacional da Mulher. Foi um dia construído, não foi uma data. Travou. É que aconteceu lá o lance da fábrica em que as mulheres foram queimadas e tal, fato grave, inclusive. E daí por diante, outras coisas aconteceram nesse meio do caminho, até que em 1960 foi instituído o Dia Internacional da Mulher. E, assim, um fato importante que a gente usar esse 8 de março também faz parte da luta pelo trabalho, da dignidade no trabalho, né? Então, usar esse 8 de março tem tudo a ver com do trabalhador em si. Mas despreza aí todo um trabalho da população preta mundial, não só o trabalho, mas toda uma especificidade que não foi vista, né? Foi vista a especificidade da as mulheres pretas, elas continuaram sem votar nos Estados Unidos, né? Continuaram sem votar. Os homens pretos continuaram sem votar. Então, foi o direito das mulheres brancas naquela ocasião, naquela situação ali. Então, ele é totalmente excludente, né? Ele não participou toda a população de mulheres daquele lugar, né? Não foi o grupo de mulheres, foi o grupo de mulheres brancas. Então, o 8 de março ele é pensado no grupo de mulheres brancas, talvez nem as pobres, eu não sei, né? Não sei, não vou saber falar sobre isso, mas eu acho que nem as pobres foram pensadas nesse 8 de março. Eu acho que aí E cabe uma assim, pergunta que eu vou te fazer bem direta e reta, né? Existe aí sim. dentro do próprio movimento feminista uma divisão entre as mulheres brancas, as negras, as comunistas, as capitalistas, e existe aí dentro do próprio movimento uma grande divisão que enfraquece todo o movimento, né? E aí a gente falava antes Sim. sobre a questão da sororidade e você me dizia exatamente isso, que para exercer sororidade a gente tem que abrir mão de privilégios. Aí você pode falar muito melhor do que eu, com É certeza. essa tecla que os movimentos têm batido ao longo dos últimos anos são os privilégios. Privilégios a gente chama de privilégio de macho, né? Mas privilégio de homem, privilégio de cis, privilégio de branco, privilégio de mulher branca. Cada um sabe de si, né? Cada um sabe os privilégios que tem diante do ouro. E, poxa, se a gente for analisar em relação ao Brasil, a classe. Deu uma travada aqui na imagem, vamos ver se retorna. Não é, agora caiu. Vai voltar, mas ela vai voltar. Gabi, é só você pedir para entrar de novo. Não, não vamos desistir não, que esse assunto é muito importante. E enquanto a Gabi... Aí, já pediu para voltar. Às vezes caiu, o suporte está mandando voltar. Vamos lá. A gente vai concluir esse assunto, gente. Ele é muito importante
E essa questão de privilégios, ela é muito importante ser batida, porque a gente está num momento, principalmente, onde as pessoas não querem perceber que tem privilégios, sim. Existe um grupo de pessoas, ainda acho que lutam, acho que estão lutando. Algumas têm mais privilégios que as outras, sim. Eu estou aqui tentando adicionar a Gabi. A gente tem essas questões técnicas, mas a gente vai, enquanto a Gabi vai tentando, eu vou comentando aqui as outras questões. Eu sempre falo sobre isso, que a gente tem privilégios. E eu, principalmente, posso falar por mim, porque eu acho que cada um deve falar por si. E eu, aqui na qualidade feminista, também reconheço que tenho meus privilégios de mulher branca e tento diminuí-los, como a gente está fazendo agora, dando visibilidade para esse tema, para esse assunto, dizendo que sim, existem privilégios que precisam ser revistos e que para que todos tenham direitos, alguns privilégios que a gente tem precisam ser revistos, não é, Gabi? Falando sobre privilégios aqui, inclusive a internet de qualidade é um privilégio de poucos, não? É, sim, então. Eu parei aqui para beber uma água, porque aqui em casa tá um calor do caralho. Ah, não fala aqui também. É, né? Enfim, se a gente assiste a classe média hoje no Brasil dando ataque por causa de cota, que eu acho que é abrir mão de um privilégio. E nem Sim, tá abrindo tanto assim, sabe? É só uma correção de um prejuízo é, distribuído no passado, né? Os seus iguais. E se a gente assiste a todo esse horror da classe média por causa de cotas, sabe, eu não vejo esse tipo de sororidade quando. Aí, no caso de sororidade de mulher para mulher, né? A gente está falando do uhum. movimento feminista. Mas aí eu estou comparando com esse caso das cotas, sabe? Eu não sei se a gente tem condições para isso, assim, para exercer de fato a sororidade. Mas eu acredito, eu continuo acreditando nos seres humanos, sabe? Eu E, é, sou, eu sou e aí poliana, eu sou insistente. quando a gente fala sobre essa vulnerabilidade econômica, a gente também tem que falar sobre a questão que a vulnerabilidade econômica para a mulher preta é muito maior do que para uma mulher branca, porque existem várias questões aí que a gente pode até, você pode falar melhor do que eu sobre isso. Em que tipo de situação uma mulher branca tem privilégios acima de uma mulher negra? Sim, assim, mesmo nas classes mais pobres, né, a gente tem aquela história do início da juventude que toda menina preta passa, toda jovem preta passa, que é o preterimento na hora da escolha, a escolha do patrão para empregado exercer determinadas funções. E aí o fator, né, que determina a escolha de funcionários, e isso não é novo, não é coisa de 2000, é coisa bem antiga, da época de nossos pais, o fator que determina a escolha para o emprego é sempre o fator cor de pele, o fator os biotipos brancos, né? E aí isso é uma coisa que cansa muito, sabe? Cansa demais. E mas assim, isso nem interfere tanto, eu acho, na economia, sabe? Que a gente está falando de jovens que ainda não ascenderam economicamente ainda, mas que vai interferir na vida dessas meninas pobres e pretas, sabe? É, tanto economicamente quanto na autoestima, né? E Sim. aí, se elas vão, num determinado futuro, conseguir, né, com essa lógica de autoestima destroçada e também como você diz, com a vulnerabilidade econômica, se vai romper, aí vai ser.
eu acho que a Laís tocou num ponto interessante aqui, que tem a ver também com essa questão da busca de colocação no mercado de trabalho, de tudo mais, e empoderamento, né? Experiência. Oi? Tá me ouvindo? Então, aí a gente teve uma polêmica aí, eu acho que foi semana passada, ou retrasada, sobre uma menina que usa um cabelo afro bem estiloso e que veio a público de ver da dificuldade de encontrar emprego por conta do cabelo. Então, assim, a gente vê Foi aquele aí caso da uma Fátima, né? questão bem pontual e que vem corroborar com o que a gente está falando agora sobre essa questão da busca pelo emprego, da colocação econômica, já que a gente, mulher, já está atrás, ainda mais as mulheres negras estão mais atrás ainda nessa busca por colocação no mercado de trabalho e por estar ocupando esses lugares mais na carreira mesmo, né? Sim, sim. Então, e aí eu estava falando só enquanto jovem preta, né? Foi uma coisa que eu passei também, que foi essa dificuldade no se apresentar, né? Na hora de apresentar o corpo por uma vaga de emprego, você não ser aceita, né? Nem escolhida, né? Ser aceita para pelo menos disputar a vaga. Aí a gente está falando só de determinado aspecto. E aí quando a gente vai para as mulheres pretas que já são que fazem parte, né, de uma outra camada econômica, que aí são as mulheres bem-sucedidas, o Uhum. que a gente vai encontrar na maioria das vezes são mulheres que passaram por concurso público, assim. Não Uhum. estou nem falando de mim, né? Estou falando de mulheres que estão Uhum. ainda além de mim ainda. Mas eu até me considero um caso bem sucedido, porque eu estou melhor do que eu já estive há 10, 20 anos atrás, bem melhor, Uhum. economicamente falando. Mas eu nem tô, quando eu falo de mulheres pretas bem-sucedidas, nem estou falando assim de mim, eu estou falando ainda de mulheres que são doutoras, sabe? Tem todo um aparato de estudos, você percebe assim que está em pé de igualdade com mulheres brancas, com homens brancos, homens pretos, e não são escolhidas para determinadas vagas, sabe? Uhum. E aí que não é muito ruim, eu não acho ruim, né, no meu caso, mas tem carreiras que não dão pela carreira pública, né, pelo concurso público. Tem carreiras Sim. que é por Ah, outros meios e as mulheres. é que, na verdade, principalmente em carreiras que não são públicas, como você diz, né? Que não é uma prova que você faz para ser escolhida, mas que você se encaixa naquele padrão, né? Que a gente vê. O padrão para você ir a uma entrevista de emprego, o talheiro, o cabelo amarrado, nananã, nananã, é tudo um padrão embranquecido, né? Que serve para um padrão de pessoas que não é o mesmo para todo, porque nós somos diferentes, enfim. Então, assim, o mercado de trabalho, ele é bem limitado nesse sentido. E falar sobre isso abre um precedente, né? Porque para você ser juiz, como você fala, para você ser uma professora, para ser um magistrado, para ocupar um cargo de alto escalão, sendo escolhido e sem ter esse chamado biotipo ou estilinho, fica bem mais difícil, né? Sim. E você tocou numa coisa que, além de importante de ser tocada, é visto com muito. É visto como mimimi, sabe? Uhum, Que é um embranquecimento que a gente enfrenta quando a gente vai atrás das vagas de emprego. com A certeza. gente não alisa cabelo à toa, sabe? Não. Sei lá, desde a adolescência, desde criança. A gente não tem ódio do nosso cabelo, do nosso quadril, do nosso bumbum à toa, sabe? Tudo isso são os determinantes para você ficar olhando, né, as pessoas que ganham de você
na hora de serem escolhidas, e aí você vê que é o oposto de você. Então, você quer ser o oposto, você quer se embranquecer. Então, quando a gente fala em embranquecimento, né, as pessoas vêm com muito mimimi, sabe? Acham que é racismo ao contrário e tal, que nem existe racismo ao contrário, né? Não, é Mas verdade. vida É que bom até segue, que eu você não falar vou sobre isso. explicar agora. Que realmente, amiguinhos, Não, então eu vou falar. não existe racismo ao contrário. Não Vamos, né? Não existe. como diz uma cantora chamada Preta Rara, Aham. racismo ao contrário é só se a gente virar o racista do avesso. Aí é racismo ao contrário, sabe? Enfim, Certamente. mas não existe, não tem como. O racismo ele está pautado numa lógica de poder. E nós negros aqui no Brasil, nós não temos poder para manter um racismo contra branco, sabe? Ser chamado de leite azedo, conforme alguns. Tem um vídeo, né, do Porto dos Fundos em que o Gregório do Vivier faz um cara desses aí, ele fala, poxa, fui chamado de leite azedo durante toda a minha adolescência e tal, eu já sofri racismo também. Não, isso não caracteriza racismo, sabe? Ele não perdeu vaga de emprego porque ele era leite Não, azedo. Ele não sei lá, ele não foi, não apanhava sendo chamado de leite azedo, sabe? não. Desculpa. E Ele não não foi perdeu nada. chicoteado sendo chamado de leite azedo, Não. sabe? São todas essas questões. Então, não existe racismo ao contrário, mas quando a gente fala, né, de embranquecimento e tal, não sei o quê, é sempre visto como racismo ao contrário. Eu vou até parar de falar isso para não dar vazão a esse tipo né, para as pessoas rebaterem, é racismo ao contrário. Enfim, tem que parar de falar isso. Mas é verdade, Mas, mas nem só isso. Assim, a gente está falando sobre essas questões, mas a gente vive isso muito no mercado de trabalho. Não só nessas questões de você ter que ter um molde né, de aparência e algumas profissões, ou por exemplo, como a minha, né, o jornalista, o apresentador, que tem que ser branco, magro, tem que ficar bem no vídeo. Então, assim, você tem aquelas coisas que são limitadoras e quando você se percebe, você está buscando aquele padrão que não é o padrão que você tem e que isso não diminui o talento que você tem ou coisa, mas que te tira daquela vaga. Então, quando a gente fala sobre isso na questão da mulher negra, é muito mais força, né? Que são um direito em cima do outro sendo perdido. exatamente. E isso vira até uma doença, né, Camila? Porque você fica atrás constantemente um padrão que não é seu, buscando uma vida que não é Uhum. sua, buscando um corpo que não é seu, uma cabeça às vezes que não é sua. É uma doença isso, sabe? Tem até nome, eu não vou saber identificar assim, a doença agora, mas isso são doenças nomeáveis, sabe, na área médica. E nós negros passamos por essas doenças diariamente, constantemente. E é pelo racismo, não é por escolha nossa, simplesmente. É, Enfim, mas aí a gente, voltando. Uhum. Não, fala você. Então, voltando ao 8 de março, um dia de comemoração, entre aspas, né? Que foi pautado em cima de direitos só de determinado grupo, ele não pode, eu não vejo como comemorar. Eu acho que na primeira vez que a gente falou isso, né? Eu acho que o Facebook caiu o vídeo, alguma coisa assim. E aí eu vou voltar a falar isso. Eu não vejo como comemorar um dia desse, sabe? É um dia de bastante importância para o movimento negro, para nós mulheres do movimento negro, é o dia 25 de julho, que é o dia Sim, da mulher negra, e afro-latina, da caribenho. mulher negra latina. Esse eu não vou lembrar, não. É Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e E Caribenha. caribenho. Enfim, é um nome grande. Esse é um dia mais importante para a gente do que o 8 de março, assim, para comemoração, sabe? O 8 de março eu acho que serve mais para reflexão e para desconstruções.
É, porque na verdade, assim, não é que você vai fazer uma separação, mas é que realmente o espaço não fica, fica limitado, né? Porque justamente eu percebo muito isso dentro do movimento feminista mesmo. Existem alguns grupos que não estão preocupados com essa dicotomia, em que existe um grupo que está mais atrasado que outro, que precisa de atenção nisso, nisso. Não, a pauta é geral. A pauta não pode ser geral. A pauta que cabe para uma situação é uma, que cabe para outra é outra. Eu ia te perguntar mesmo sobre esse dia 25 de julho, sobre essa comemoração mais intensa que nasceu, né, a fim de trazer essa pauta da mulher negra, né, principalmente aqui na América. Sim. Outra coisa assim que você falou, que eu acho importante finalizar. Deixa eu só te pedir uma coisa, eu acho que você está com a mão segurando o microfone, o celular, você deve estar com a mão na frente do microfone que diminui o som. Ah, tá, melhorou? Aí, agora sim, estava Menina, abafado. eu não tô acostumada com esse celular, É, tá um troço. O meu pifou, eu tô usando o outro aqui. Enfim, uhum. uma coisa importante para finalizar que você disse, que eu já esqueci. Sou dessas. Sobre o 25 de julho. Ai, você falou uma coisa e eu lembrei, enfim. 25 de julho, e o que mais você falou, gente? Sobre a pauta do Sim, movimento feminista. sobre a pauta. E assim, o movimento, não só o feminista, né? Vários movimentos fazem isso, de excluir determinadas demandas por não achar que é daquela pauta, daquele movimento, né? Uhum. Só que assim, uma coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: quando um problema começa a atingir um grupo grande, começa a ser maioria esse grupo atingido, é motivo para reflexão, tem que ser motivo para reflexão, senão você está lutando por uma minoria, sei lá, homem, branco, cis e, sabe, o poder, você está defendendo o poder só, não está É, defendendo o povo que você está dizendo que defende. Então, na verdade, são essas assim, reflexões assim que eu acho que o mais importante disso tudo é lembrar que não é uma luta de homens contra mulheres, né? Porque eu acho que fica muito aquela coisa assim, ou mulheres brancas contra mulheres isso, negras. Não é isso, é a busca incessante por direitos, né? Os direitos que eu quero, que você isso quer, que a gente quer que existam, que as pessoas pelo menos entendam, olha, tá faltando direitos, então é por isso que elas estão lutando, não é pra sair falando mal de homem, que não é isso, né, cara? exatamente. É porque assim, uma outra coisa também que é muito mal interpretado às vezes, feminismo não é um antônimo de machismo, né? Ah, Machismo principalmente. é um fenômeno É outra, é de outra opressão. vergonha para não passar no crédito nem no débito, igual o racismo ao contrário. Feminismo não é machismo ao contrário, gente. Não é. Vamos lá. Não é, não A é. tia Gabi vai ensinar para vocês que não é o contrário. Vai lá. E assim, machismo é um fenômeno que oprime mulheres. O feminismo, ele busca igualdade. É essa igualdade aí que a gente está tentando sinalizar, que né, não nasceu com um pensamento tão de igualdade assim, mas que pode ser, pode virar, pode acontecer. Mas, enfim, não é o antônimo, não é mesmo. E principalmente eu acho que a gente está muito aqui também para ajudar os homens que foram criados nesse sistema machista Mas para assim, tem uma outra também. coisa, assim. Você estava me ouvindo? Oi? Não, eu acho que a gente também está Agora aqui tô. para ajudar os homens que foram criados nesse sistema machista, que de alguma forma nem sabem que são machistas, porque tem isso também, foram criados em lares machistas, tem questões machistas, mas estão escutando, né? Então esses lugares de fala que a gente encontra são também para isso, para ajudar esses caras que estão aí meio perdidos para entender por que essas minas estão falando. Vamos sentar para conversar, vamos bater papo.
E eu acho que o movimento tem que ser isso, né? Pessoas diferentes que sempre conversam, olha, a minha demanda é essa, a sua é essa, vamos lá, vamos ver como é que isso pode ser mudado. E não essa briga que a gente vê, principalmente nas redes sociais, que elas ajudam, porque a gente está aqui falando sobre essa pauta, mas ao mesmo tempo se perde muito tempo em discussões de briga, né? Exato. Assim, Camila, uma coisa que eu ultimamente ando muito cansada é ficar explicando para não só para homens, mas principalmente para homens sobre feminismo, sabe? Eu lembro que eu não era feminista, sei lá, eu até falava contra o movimento feminista e tal, enfim. Deu uma travadinha. Não vai ser Gabi, volta. Deu uma travada aqui. Voltou, né? Voltou. 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 Então, a gente tem que alçar a curiosidade, tem que ir atrás, tem que ler. Mas isso não é papel só de mulheres, sabe? Vai ler, cara. E aí agora eu tô falando pros homenzinhos de plantão. Vão ler, amiguinhos. Vão, sei lá, vão buscar grupos de mulheres, os grupos feministas não são só para mulheres frequentar. Vai lá, vai ouvir. Alguém falou aí que estamos aqui para ouvir vocês. Vai lá, vai fazer as perguntas que devem fazer, porque às vezes leva para Facebook, é aquela, como você disse, aquela confusão, é aquela coisa toda, sabe? Uma filosofia de filósofo desconhecido, aquela coisa toda, e acaba, sabe, pessoas machucando pessoas Exatamente. sem nada, sem construir nada, sacou? Então eu tô um pouco cansada assim de explicar, principalmente para homens, sabe? Não é o nosso papel aqui na Terra. Vamos explicar para as crianças, sabe? Eu tenho dedicado meu tempo para as crianças, Sabe o que porque para os acontece? machos não tá dando, É não. difícil. Mas o que acontece é que a gente não pode parar de falar, né? É cansativo e a gente acaba. Toda semana do 8 de março é sempre o mesmo pensamento. O que a gente vai fazer para poder ganhar uma visibilidade aí na, no momento aí que todo mundo está falando sobre mulher, como que a gente vai poder usar esse espaço para poder falar sobre as pautas, né? Porque e existe isso também, né? Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar sobre mim também. Se descobrir feminista é um processo, né? Que eu me lembro que existia uma frase aí uns 5, 6 anos, não, 6 não, vamos colocar aí uns 10 de eu não sou feminista, eu sou feminina. Que é uma piada pronta, né? Não, Porque não existe isso. Primeiro que ser feminina é uma construção de uma cultura. O né? que é ser feminina? Não existe isso, né? Existe eu sou eu. E esse eu te comunica alguma coisa como seu eu comunica alguma coisa para mim. Então, enfim. E aí depois entrou numa parada de que a feminista é quem não depila o sovaco, você sabe, umas nós assim que a gente vem desconstruindo há um tempo e não é bem isso, né? Ser feminista é lutar por direito, é querer, ter direito a ter direito, né? E que direitos são esses a gente vai construir de forma conjunta, né? E a gente está aí junto para isso. E eu torço para que a gente possa se comunicar com a mesma fala, né? Porque a gente vê também muita mana aí bem machista que a gente precisa desconstruir o discurso machista das minas, né? Que tá sinistro, né? Não sei se você vê por aí, mas eu fico boquiaberta com algumas falas. Sim, sim. Como diz o amigo Fábio que está aí, né? O rolê tá salgado. Deixa eu ir para outro lugar para carregar o telefone, peraí. O É, rolê tá salgado pra caramba. Assim, só um momento. vai. Porque senão acabar a bateria agora é tenso. Faz parte também desse momento carregar a bateria. Para, logo agora.
Pronto, acho que está carregando. Ok. O rolê tá salgado, assim, mas assim, uma outra coisa que, assim como a gente falou anteriormente que racismo, ao contrário, não existe, machismo vindo de mulher também não existe. Existem mulheres que reproduzem machismo, assim como pretos reproduzem racismo, existe. Exatamente. Mas mulher desenvolvendo machismo não tem como, porque é é um fenômeno que oprime mulheres, né? Mas pensado na lógica do poder do homem e não da mulher. Então, Exatamente. E que reproduz esse conceito de que você precisa ser sempre cuidada por um homem, né? E que na verdade não é bem assim. E é uma desconstrução. cuidada, violentada, tudo pelos homens, né? Tudo que de ruim é pelos homens. Não só os cuidados. Se fosse só os cuidados, estava bom, né? Não, pois é, né? A gente até aproveitava um pouco, mas não sei, né? É questionável também. Mas enfim, essa reprodução dos comentários do tipo, isso é coisa de homem. Homem é assim mesmo. Não, a gente tem que desconstruir esses padrões, principalmente assim, não devolvendo para a mulher esse papel, mas aí, principalmente a gente aqui na maternagem, no meu caso, e dividindo com o parceiro, que a gente tem 3 filhos meninos, a gente se preocupa muito com essas questões de não haver o papel, né? O papel definido, quem faz o quê, como faz o Sim, quê. sim. Não tem problema não. Faz xixi na tampa do vaso porque, pô, é difícil, né? Não, se o não fala, também não fala. E aí todas essas questões que vão nascendo e que é uma desconstrução. É como você fala, né? Às vezes tá meio difícil falar com o homem que já está crescido. Vamos tentar as crianças, vamos ver se a próxima geração dá uma melhorada, né? Eu estou apostando nas crianças, assim. E é muito bom saber que. E assim, mais uma vez, né? Isso que você falou é importantíssimo. Assim, não só é importante a gente educar nossas crianças, mas tem gente que pensa que o machismo ele existe por causa das mulheres, porque as mulheres são mães e as mães que Sim. criaram os meninos assim. Mais um clichê Cara, para nossa parou. lista. Vamos Mais um mais um clichê para clichê nossa lista. Porque daí para passar no débito. a gente devolve para a mulher a culpa de novo, de tá vendo? Olha lá, aquela coisa que a gente sabe fazer. Tá vendo aquele menino ali? Olha lá só, o menino vai crescer assim, olha, cadê a mãe desse garoto? Ninguém pergunta, cadê o pai desse Exato, garoto? exatamente, exatamente, sabe? E, pô, enfim, são infinitas coisas, né, de que a gente é responsabilizada diariamente, culpadas até, sem nenhuma saída, assim, às vezes eu vejo você reclamar aí na internet e às vezes são coisas parecidas, eu não tenho a mesma realidade que você, né, com filhos e tal, mas às vezes são coisas parecidas, a gente quer desabar, né, a gente quer chorar porque o mundo parece que não ouve a gente, só quer responsabilizar, a gente só quer jogar culpas, Porque sabe? é Culpas às vezes. tipo, não tem jeito, a sociedade ainda fala, né? Se o marido foi na rua com a blusa amassada, cadê a esposa? Se a criança esqueceu o caderno da escola e não fez o dever, cadê essa mãe? Se a mãe está na rua Aí trabalhando, você aparece, cadê as crianças? Então é difícil ser aí mulher, você né? aparece com a blusa. Hã? Muito difícil, é muito difícil. Você aparece com a blusa amassada na rua, ninguém pergunta por que seu marido não passou. Não, Fala, de jeito Vitor. nenhum. Aqui a gente, graças a Deus, a Bolinha não foi Não, tô de passar. sacanagem, mas assim, tipo assim, ninguém nem pergunta por que ele não passou e ainda te vê com maus olhos, né? E graças a Deus eu Olha lá, também não passo roupa. e é aquela coisa assim, são coisas, são pressões que a mulher sofre, né? De todos os tipos. Aí a gente junta isso aí, não, né? Não tem mais a questão da mulher branca nem negra, a gente sofre a mesma pressão da questão de estar sempre bem, estar maquiada, com cabelo organizado, bem vestida, nananana, nananana. Nessa parte a gente dá uma congruência aí de pensamentos.
como é difícil ser mulher nesse papel também, de estar sempre pronta, preparada e disposta, né? Sim, sim. E tem uma outra questão aí com relação a essas dificuldades de ser mulher, que é a nossa hipersexualização, né? Parece que a gente, principalmente de nós mulheres negras, assim, isso é herança do escravismo, né? Sim. Sempre que a gente pensar nessa lógica em relação à mulher negra é com relação ao escravismo, de que o corpo da mulher ele está ali para ser tocado e tal. E essa cultura do estupro que a gente tem hoje vem muito dessa lógica aí, sabe? E aí a Isa estava até no espelho esses dias falando sobre isso, né? Uhum. Que é difícil pra caramba ser mulher. Você tem que pensar na roupa que você vai vestir, você tem que pensar no calçado que você vai vestir, como as pessoas vão te olhar se você botar o salto tal, se você botar a cor de calçado tal, É. sabe? É, tem coisas que a gente, né, vai deixar as pessoas falarem, mas tem outras coisas que influenciam tanto no nosso imaginário, tanto no nosso fazer diário, que a gente acaba embarcando mesmo, né, nessas loucuras, assim. Sim, É tá. muito doido. Muito doido. A gente acaba massacrado e aí a gente entra numa uma questão que é a questão da cultura, né, do assédio, que a gente tanto bate aqui, que entra também na questão da violência. Porque a gente começar a falar que a gente sofre assédio e que o assédio tem consequências severas no nosso desenvolvimento como mulher, como profissional, e esse assédio leva a uma violência quando você sente medo de andar na rua, quando você vira para trás e agradece a Deus que tem uma mulher vindo atrás, não um homem, e te deixa uma situação de perder para o homem também, porque o homem pode estar numa reunião de trabalho até mais tarde tranquilo, porque não tem que se preocupar em sair na rua e ser estuprado, ou porque deixou os filhos com a babá, ou com a mãe, com a irmã, enfim, e acaba ganhando da gente mais uma vez, né? Então, quando a gente é uma bola Mais de uma neve, vez, é, são desigualdades que fazem a gente, mais uma vez, ficar para trás. É desigual, é marcada pela desculpa, marcada pela diferença, né, de sexo, sabe? Só pela exatamente. diferença de sexo. E às E de vezes de alguma cor, né? forma, e de alguma forma são temas que a gente vai ao longo da semana e um dos temas é maternidade também e que vai deixando a gente invisível, né? Essas questões todas vão invisibilizando a gente, né? É, como profissional, como mulher, como cidadã, como participação, como, né? Você vai adiando seus planos, aí você abre mão de uma coisa, faz concessão de outra, e quando você vê, você passou e você perdeu uma oportunidade, perdeu, né, uma possibilidade de alcançar um posto maior, uma situação maior, enfim. A invisibilidade também é uma questão que a gente precisa marcar, né? De como o nosso Sim, sim. discurso precisa ser visto, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é uma gota no oceano, mas se essas gotas forem se reproduzindo, a gente consegue chegar onde a gente quer chegar, né? Exatamente, exatamente. A invisibilidade, você tocou num ponto bem forte dessa questão aí do 8 de março, que é a invisibilidade. Nós não fomos agregadas ao 8 de março simplesmente porque nós éramos invisíveis, né? Sim, é. Vistas como invisíveis. E na verdade, porque de alguma forma as mulheres negras estão sempre lutando pelas questões mais básicas, né? Lá atrás a gente falava sobre isso, né? Num país como o Brasil, que faz 100 anos apenas que a gente não tem mais escravos, a gente está mais atrás ainda dessa questão. Exatamente, exatamente. Bem, Então, é muito pesado, sabe? Eu acho um assunto muito pesado e bem. Assim, eu fico bem reflexiva quando eu falo dessas coisas, porque por que a gente está falando disso ainda, sabe? É o que
Ah, tem uma menina, eu esqueci o nome dela agora, é Tuane alguma coisa. Ela fala no poema dela, o feminismo não devia existir, sabe? A gente não devia estar debatendo isso aqui agora, sabe? A gente não devia estar falando. E é uma coisa que a gente está sempre repetindo, entra ano, sai ano, sobre racismo, sobre feminismo, machismo, sobre tudo. E aí a gente está sempre falando, rebatendo com as crianças e com os homens. Às vezes a gente, né, eu digo que eu não quero mais saber de falar com homens sobre isso, mas às vezes a gente perde um tempo ou ganha, né, não sei, É. falando, mas sabe, aí a gente fica refletindo, será que está dando certo, né? Claro, a longo prazo tem que dar certo, sabe? Eu tenho essa crença no ser humano, eu não sei por quê. Não, O eu ser também. humano está cada vez mais dando errado e eu tô crendo. Não, eu acho que a gente de alguma forma, a gente avança, no sentido de que a gente é conservadora e bem querendo deixar a gente cada vez mais invisível, e a gente luta e diz que não, não, não. A gente tem voz, a gente vai falar e a gente não desiste. E é por isso que a gente está aqui fazendo, tendo essa conversa há quase uma hora, né? E falando sobre esses assuntos tão importantes e que eu estou muito honrada de ter você aqui nessa live comigo para poder trocar, para poder dividir a gente que mora tão distante e tem realidades diferentes, mas que a gente se une por ser mulher e por estar aí na luta querendo que as coisas mudem. E eu estou muito feliz porque principalmente a gente está aqui numa live falando sobre feminismo, sobre racismo, sobre machismo e a gente não tem nenhum hater falando besteira. Isso aí é realmente uma conquista, Então né? tá dando certo, eu falei errado, tá dando É, certo. veremos aí se para frente teremos comentários ruins, mas a gente está com um público bacana e eu tenho Costuma ter, certeza. né, nas lives que você faz? Não, pior que não, Eu não já tem. vi em algumas postagens suas, alguns comentários, assim, meio Ah, estranhos, mas... tem, mas eu acho muito pouco e eu acho muito legal isso, porque a gente, de alguma forma, encontrou, então, um lugar de fala pra gente que tá conseguindo ouvir a gente, né? Tá vendo? Poxa, se elas estão falando isso aí é porque tem alguma coerência e a gente está oferecendo aqui o nosso papel como comunicadoras para a sociedade, né? Entendi. Enfim, Gabi, quero te agradecer de novo por participar aqui com a gente, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live, que teve paciência aí nas vezes que a gente caiu e voltou, e agradecer a todos que vão ficar com a gente aqui durante essa semana, em que a gente vai ter mais convidados assim luxuosos, igual a Gabi lá de Macaé, e eu não vou Uau! falar. Nem me sinto isso. A Gabi é maravilhosa e eu quero, no final dessa semana, ver se eu consigo reunir de forma presencial todas essas mulheres incríveis que eu admiro muito, que Ah, aprendo muito, para a gente poder fazer um vídeo aí ao vivo, quem sabe, né? Fica aí o convite para o final da semana, né, Gabi? Vem passar o final de semana em Búzios. obrigada, eu vou ver, eu vou ver. Tem que ver a agenda. Ela é ocupada, gente, ela vai ver a agenda. Então tá? Obrigada, Gabi, por participar, por trazer aqui o seu conhecimento, participar aqui com a gente e deixar o que você tem de melhor para a gente, para os ouvintes e leitores aqui do Prensa de Babel. E convidar você que está aí na live para amanhã, às 21 horas, estar aqui com a gente, com o nosso próximo convidado, que eu vou contar só amanhã para vocês quem é, mas que promete também, sim, bombar igual a Gabi. Tá bom? Posso finalizar com um provérbio africano? Deve, por favor. A igualdade não é fácil, mas a superioridade é dolorosa. Agora, para quem é dolorosa, né? Exatamente. Aí a gente fica aí com o poema da Gabi para a gente refletir aí sobre essa semana de conscientização dos direitos da mulher aqui no Prensa de Babel. Obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora e até amanhã. Beijo, Gabi. Boa noite. Valeu, Camila. Boa noite.
E você que vai continuar aqui, que tá aqui com a gente na live, enquanto a Gabi se despede aí e finaliza a participação dela, eu te convido para deixar seu comentário, sua pergunta, sua interação, para seguir a Gabi nas redes sociais, porque ela posta um conteúdo lá de qualidade que você aprende também, para não estar aí passando vergonha, falando besteira. E se você tem dúvida também, você chama ela no chat, faz como eu faço. Ih, aconteceu isso, será que é isso, será que não é? E tira suas Para, que eu não dúvidas sei isso tudo! e dá a sua opinião sobre as coisas que estão aí em voga. E aproveita e compartilha essa live aí com seus amigos, marca suas amigas que têm interesse no tema e dá um feliz Dia da Mulher para suas amigas aí compartilhando essa live, tá? Até amanhã, então, às 21 horas. Um beijo. Tchau, tchau.